Meus amigos, boa noite, tudo em paz? Espero que sim. Estamos aí na Sexta-feira Santa, estou começando a gravar aqui um pouco tarde, estou até com receio de não conseguir concluir a tempo, mas com fé em Deus vai dar certo. Tivemos uma celebração muito longa hoje, maravilhosa, muito bonita. E, bom, enfim, mas acredito que vou concluir esse vídeo, porque eu não gostaria de começar a falhar, e aí abriria precedentes para sempre que possível, numa sexta-feira, não conseguir lançar os vídeos. Então, eu realmente gostaria de manter o padrão, de todas as sextas lançar o vídeo e... enfim, tá bom? Bom, hoje vamos continuar o nosso trabalho, ainda no volume 1 da Patrística, Padres Apostólicos, só que hoje vamos falar da Carta de Barnabé, tá ok? Bom, tentarei fazer como nos demais vídeos, vou iniciar um pouco falando sobre o livro em si, depois vou utilizar o próprio texto que a Patrística tem de introdução à Carta de Barnabé, vou dar uma olhadinha rápida nela e depois a gente vai discutir um pouco sobre a obra em si, evidentemente mostrando minhas considerações e o que quer que seja, tá? Bom, aqui falamos evidentemente de carta, né? Carta é um gênero literário bíblico e, bom, fiz aqui uma breve pesquisa. O que a gente poderia falar sobre as cartas eu encontrei naquela mesma referência que citei na vez passada, tá? The Fathers of the Church, do Trobner. E sobre cartas, sobre o gênero literário cartas, ele fala aqui algumas coisas, mas eu achei interessante citar apenas o início. Ele diz o seguinte: para um básico entendimento da patrologia, o terceiro tipo literário de apócrifos bíblicos, a saber, as cartas, não chama para um tratamento extensivo. Não há muitas delas e elas não têm grande importância na literatura e teologia desses primeiros anos, né? Todas elas estão associadas com literatura epistolar fictícia ou pseudepigráfica, ou seja, que pode ter alguma contribuição errônea. Bom, a mesma referência nos traz muitas informações aqui sobre a carta de Barnabé e eu separei algumas para comentar aqui no vídeo, mas deixarei na descrição do vídeo a referência, caso alguém tenha interesse em ler tudo que há aqui a respeito. Tradicionalmente, a carta de Barnabé está classificada entre os padres apostólicos, mas deveria ser mais apropriadamente considerada como pertencendo aos apócrifos, como Eusébio e Jerônimo pensaram, uma vez que ela representa um escrito pseudepigráfico em nome de um apóstolo. Em muitos lugares na antiguidade, a carta de Barnabé foi considerada como canônica e, portanto, como um dos livros bíblicos. Com relação ao gênero literário, é um tratado na forma epistolar, embora limitada a uma breve e incompleta saudação no início, que ecoa para um poema epistolar e para fragmentos de uma conclusão epistolar. As identificações do escritor, destinatário, razões da escrita, que são padrões em uma carta genuína, aqui estão perdidas, né? Então, nós temos inicialmente este problema, né? Embora o autor desta carta não mencione seu nome em nenhuma parte, a tradição, desde as primeiras atestações de Clemente de Alexandria, tem atribuído a Barnabé, companheiro de Paulo, cujo passado foi o judaísmo. A carta, contudo, demonstra que seu autor era um gentil e, no tempo da escrita, Barnabé, com toda probabilidade, não estava mais vivo. Isso porque no capítulo 6, 3 a 4, fala-se da reconstrução do templo que foi destruído, né? Klaus Wengst
recentemente tem conseguido mostrar a probabilidade que isto é uma referência ao Templo de Jerusalém, destruído em 70 por Titus, em lugar do qual o imperador Adriano, em 130, buscou erigir o templo a Júpiter, assim precipitando a Bar Kokhba Revolt, a Terceira Guerra dos Judeus, né? A Terceira Guerra dos Judeus contra os romanos. Uma vez que a carta de Barnabé não faz nenhuma referência a esta revolta, Wenger conclui que o escrito data entre 130 e 132. O lugar da escrita foi tradicionalmente mantido como sendo o Egito, ou mais especificamente Alexandria. Atualmente, contudo, estudiosos tendem em favor da Ásia Menor, Síria e Palestina. Tá bom? Aqui fala então um pouco a respeito da estrutura da carta, né? A carta divide-se em 21 capítulos, segue-se uma breve saudação e poema. A primeira seção vai do capítulo 2 ao capítulo 17, que trata com o conhecimento a ser ganho da Escritura, mas se referindo evidentemente ao Antigo Testamento, que diz respeito a Deus, Cristo e o novo povo de Deus e de suas obrigações éticas. A segunda seção, do capítulo 18 ao 20, clama sobre clama sobre o cristão decidir entre duas formas, a forma da luz e da escuridão. A doutrina dos dois caminhos tem sua origem no judaísmo e, numa forma mais sistemática, ela é encontrada novamente no Didaquê. O que leva a crer que esta parte do livro acabou sendo meio que uma cópia um pouco modificada do Didaquê, talvez por ouvir, né, o Didaquê sendo citado, ele de memória reteu uma parte e acabou escrevendo aí. Bom, não se sabe muito bem, mas a questão é que ao ler o Didaquê, que iremos falar num vídeo mais adiante, e ao ler essa segunda parte justamente da carta de Barnabé, as semelhanças são incontestáveis, tá bom? O capítulo 21 conclui com admoestações para se obedecer aos mandamentos do Senhor, seguidos por uma saudação e uma bênção. O autor usa uma ampla matriz de elementos tradicionais que são determinados por observações formais. Por exemplo, ele não usa citações da Escritura diretamente, mas tem acesso a uma coleção de testemunhos, embora é muito provável que não seja a única fonte, como mostrado por evidentes costuras, quebras e discrepâncias que encontramos no texto. Eu vou falar um pouco delas quando for citar diretamente o texto, tá bom? Bom, o significado teológico da carta de Barnabás é que ela constitui a primeira interpretação tipológica compreensível e espiritual do inteiro Antigo Testamento como uma profecia apontando para Cristo e a vida cristã, embora num radicalismo sem precedentes. De acordo com isso, nunca existiu um pacto entre Deus e os judeus e o povo judaico. Seu entendimento da Escritura Sagrada sendo o entendimento destes, né, dos judeus, da Escritura Sagrada, sendo um completo desentendimento, não compreensão, né, compreender erroneamente. Apenas os cristãos são os destinatários do pacto e Escritura. Eles são, portanto, portanto, aqueles que discernem a cristologia da Escritura e o significado espiritual por trás do significado literal. Bom, acredito que a tradução não foi tão ruim desta vez.
E creio que deu para entender um pouco da visão geral que eu tentei passar aqui, tá bom? Então, o que nós temos de novidade é justamente esse último ponto que citei para vocês, né? No próprio texto da patrística, ele vai apontar esse ataque pesado que o livro faz ao judaísmo, né? E podemos então passar aqui para o texto e vou falar um pouco mais sobre isso com calma. Bom, aqui repete um pouco o que foi lido lá. Ele diz o seguinte: foi Clemente de Alexandria quem deu origem à tradição que atribui a autoria desta carta a Barnabé, companheiro e colaborador de Paulo. Aqui separei, evidentemente, só algumas partes para discutirmos, tá bom? Quem é Barnabé? Tá? Bom, baseados na acolhida fervorosa de Clemente de Alexandria e de Orígenes, alguns estudiosos sugeriram que o autor seria um catequista e instrutor de catecúmenos da Igreja de Alexandria na primeira metade do século II. Hoje, com trabalhos da crítica moderna, a autoria de Barnabé, colaborador de Paulo, está definitivamente descartada, mas como se ficou por tradição chamar esta carta de Barnabé, ainda hoje tem o presente título, tá bom? As razões vêm do próprio texto, e aqui vai se repetir aquilo que encontrei na outra referência. Primeiro, a marcada antipatia para com o judaísmo leva o autor a polemizar duramente contra os judeus, sua repulsa do Antigo Testamento, enquanto Paulo acolhe e reconhece a circuncisão como emanada de Deus, o autor da carta atribui a um engano diabólico. Segundo, razões de ordem históricas e cronológicas não permitem que o autor esteja entre a geração apostólica. De fato, o texto fala não só da destruição, mas também da reconstrução do Templo de Jerusalém. Isso nos leva a procurar a data de composição a partir do final do século I até meados do século II, de 100 a 150. Ali, no texto anterior, a gente teve uma data mais precisa, né? Bom, sobre a estrutura e conteúdo, o que nos traz essa introdução? O autor serviu-se de um recurso muito frequente na época, recorrer ao gênero epistolar para transmitir uma doutrina, uma mensagem. No caso, trata-se de um compêndio de teologia dogmática e moral redigida em forma de carta. O estilo é medíocre, a composição um pouco tortuosa, incoerente, as frases frequentemente são pesadas. Falta ao autor habilidade literária. Bom, isto aqui nós vamos ver mais na frente, que trata-se principalmente da primeira parte da obra, tá? A obra está dividida em duas partes bem distintas e muito desiguais, como a gente leu na outra referência. A primeira parte correspondem os capítulos 2 a 16. O capítulo 1 é uma introdução e o capítulo 17 se constitui na conclusão desta primeira parte. A segunda parte correspondem os capítulos 18 e 21. A primeira parte é doutrinária, dogmática. A segunda, utilizando a imagem de dois caminhos, transmite ensinamento moral. À semelhança da Didaquê, o autor emprega na segunda parte a imagem dos dois caminhos. Enfim, hoje se está de acordo em reconhecer que Barnabé praticamente copiou um manual de moral de origem judaica que circulava no cristianismo primitivo. Os dois caminhos que ele anexou à guisa de conclusão de sua carta, afirma Pringent, o estilo das duas vidas na carta de Barnabé é mais embrulhado do que o da Didaquê. Enquanto na Didaquê havia um caminho da vida e um caminho da morte, aqui há um caminho da luz e um caminho das trevas. No caminho da luz, postam-se os anjos de Deus, portadores da luz. No caminho das trevas, os anjos de Satanás. Através destas imagens, o autor dá instruções morais à sua comunidade. Bom, mas comecemos então a análise da obra, tá? Como já explicado, é uma escrita pobre essa primeira parte. A segunda parte, percebemos que há realmente uma discrepância muito grande com a primeira parte. E, bom, identifiquei aqui um ou outro ainda erro de tradução no texto, mas é algo que eu separei para enviar diretamente para Paulos, tá bom? O que há de mais interessante nessa primeira parte do texto é aquilo que nós vimos na consideração aqui do Drobner, não sei se ficou muito claro.
é que ele sempre nos chama para interpretar estes textos do Antigo Testamento. Então ele vem mostrar que aquilo que está lá escrito precisa de uma tradução, uma interpretação que não pode ser levada ao pé da letra, motivo pelo qual ele vai fazer essa profunda crítica, essa constante ou intensa crítica ao judaísmo, mostrando que eles não estão realmente entendendo aquilo que está se passando ali no Velho Testamento, que por trás daquelas palavras há um outro significado, e é a este significado que nós precisamos nos ater. Ele dá aqui diversos exemplos, eu separei alguns para mostrar para vocês, por exemplo. Em especial, aquele que fala sobre a circuncisão. Estou aqui na página 298, espero não ter pulado nada que eu havia separado para falar, não, está mais à frente. Então, vejam bem o exemplo daquilo que eu estou falando. A circuncisão do ouvido. De fato, é dos ouvidos que ele fala ainda quando diz que circuncidou nossos ouvidos e nossos corações. O Senhor diz por meio do profeta: obedeceram-me com os ouvidos, e diz ainda: os que estão longe escutarão com o ouvido e conhecerão o que eu fiz. E mais: circuncidai vossos ouvidos, diz o Senhor. E diz também: escuta, Israel, eis o que diz o Senhor teu Deus. Quem deseja viver para sempre, que ele escute com o ouvido a voz do meu servo. E diz ainda: escuta, ó céu, dá ouvidos, ó terra, pois o Senhor falou isso como testemunho. E diz mais: escutai a palavra do Senhor, príncipes deste povo. E diz ainda: filhos, escutai a voz que grita no deserto. Ele, portanto, circuncidou nossos ouvidos para que escutemos a palavra e creiamos. Né? Veja que a diferença de interpretação. Né? Circuncisão do coração. Contudo, a circuncisão na qual eles depositavam confiança foi rejeitada. De fato, ele dissera que a circuncisão não devia ser da carne, mas eles transgrediram, porque um anjo mau os enganou. Todavia ele lhes diz: assim fala o Senhor vosso Deus, é aí que encontro o mandamento. Não semeeis entre os espinhos, mas circundai-vos para o vosso Senhor. E o que diz ele? Circundai a maldade do vosso coração. E diz ainda: eis, diz o Senhor, que todas as nações têm o prepúcio incircunciso, mas este povo tem o coração incircunciso. Então, ele vai justamente, não vou continuar aqui o texto inteiro, né? Mas ele está justamente apresentando uma tradução daquilo que o judaísmo toma como literal. Tem aqui um outro exemplo na frente, que eu achei ainda mais interessante, que é o quê? O significado espiritual das prescrições alimentares. Eu creio que vocês também vão gostar. Olha que interessante. Né? Primeira formulação. Moisés disse: não comereis porco. Isso aqui é Levítico 11, né? Levítico 11, 7 a 8. Anotei aqui quando eu li da primeira vez. Moisés disse: não comereis porco, nem águia, nem gavião, nem corvo, nem peixe algum que não tenha escamas. Bom, a primeira característica aqui interessante é que ele está citando isso de forma incompleta, né? Como se ele estivesse citando de memória, de cabeça. Se a gente for realmente ao pé da letra, se eu pegar aqui o Levítico 11... E, enfim, como o porco não tem a unha fendida e o pé dividido, mas não rumina, o tereis por impuro. Não comereis da sua carne, não tocareis nos seus cadáveres. Vós os tereis por impuros. Tá? Então, há uma certa diferença. Se eu ler aqui a parte inteira, talvez a gente encontre algo mais completo. Né? Por exemplo, o Senhor disse a Moisés e a Arão: dize aos israelitas o seguinte: entre todos os animais da terra podereis comer, todo animal que tem a unha fendida e o casco dividido e que rumina, mas não comereis aqueles que só ruminam ou só têm a unha fendida. A estes os tereis por impuros, tal como o camelo, que rumina, mas não tem o casco fendido, e como o coelho, igualmente, que rumina, mas não tem a unha fendida.
os tereis por impuros, e como a lebre também, que rumina, mas não tem a unha fendida, a tereis por impura. E enfim, como o porco, que tem a unha fendida e o pé dividido, mas não rumina, e tereis por impuro. Não comereis da sua carne, e não tocareis nos seus cadáveres. Vós os tereis por impuros. Então, ele faz meio que uma citação como se fosse de cabeça. É claro que ele não mudou a ideia, porque ele tinha em mente 3 ensinamentos. Bom, desculpa, vou retomar aqui. Moisés disse: não comereis porco, nem águia, nem gavião, nem corvo, nem peixe algum que não tenha escamas. Aqui ele está fazendo a referência ao texto do Levítico, eu até anotei aqui, Levítico 11. Ele não faz aqui uma citação precisa, mas ele também não distorce a ideia que se encontra em Levítico, tá bom? A ideia dele aqui não é a preocupação com a citação precisa, evidentemente, mas discutir a ideia. Então, não comereis porco, nem águia, nem gavião, nem corvo, nem peixe algum que não tenha escamas. Porque ele tinha em mente 3 ensinamentos. Por fim, ele diz a eles no Deuteronômio: exporei a esse povo as minhas decisões. A proibição de comer não é, portanto, mandamento de Deus, pois Moisés falava simbolicamente. Veja bem aqui então onde é que ele quer chegar. Eis o significado do que ele diz sobre o porco. Não te ligarás a esses seres como se assemelham aos porcos. Isto é, que quando vivem na abundância, se esquecem do Senhor, mas na necessidade reconhecem o Senhor. Assim é o porco, Enquanto está comendo, ele não conhece seu dono. Mas quando está com fome, ele grunhe e, uma vez tendo comido, volta a se calar. Ele diz: também não comerás a águia, nem o gavião, nem o milhafre, nem o corvo. Isto é, não te ligarás, imitando-os a esses homens que não sabem ganhar o alimento por meio do trabalho e do suor, mas que, em sua injustiça, arrebatam o bem alheio. Andam com ar inocente, mas espionam e observam a quem vão despojar por ambição. Eles são como essas aves, as únicas que não providenciam o alimento por si próprias, mas se empoleiram ociosamente, procurando a ocasião de se alimentar da carne dos outros. São verdadeiros flagelos por sua crueldade. Ele continua: não comerás moreia, nem polvo, nem molusco. Isto é, não te assemelharás, limitando-te a estes homens que são radicalmente ímpios e já estão condenados à morte. O mesmo acontece com esses peixes, são os únicos amaldiçoados que nadam nas profundezas sem subirem com os outros, permanecem no fundo da terra, habitando o abismo. Aqui, bom, é bem curioso, evidentemente, a falta de um conhecimento científico mais profundo, né? E a gente vai ver isso também no decorrer do texto, e a partir disso ele faz uso dessa imagem do pouco que ele conhece até desses seres para justamente fazer um ensinamento moral e uma interpretação da escritura, né? É claro, nesse ponto evidentemente ele está certo, né? A igreja hoje ela tem essa ideia de que o que nós temos na Escritura como livro sagrado não é apenas aquilo que está na superfície. Nós temos ali por trás um segundo significado e que realmente é preciso um esforço para buscá-lo. É claro que aqui o que ele está demonstrando é o seu esforço em busca disso, né? É claro que há essas falhas, essas curiosidades aqui, a gente vai ver outras mais na frente também, mas que nesse ponto ele não está errado, no sentido de que é preciso realmente buscar uma interpretação por trás daquele texto e que nós sabemos hoje em dia que provavelmente essa interpretação nem se esgote, né? Que, na verdade, eis aí o erro principal de quem vai ler um texto sagrado simplesmente na sua forma nua e crua, né? Simplesmente sem buscar compreender ou sem sequer saber que há uma segunda interpretação ali por trás, né? Bom, segunda formulação.
Também não comerás a lebre. Por que razão? Isso quer dizer, não serás pederasta, nem imitarás aqueles que são assim, porque a lebre a cada ano multiplica seu ânus. Ela tem tantos orifícios quanto o número de seus anos. Bom, aqui era uma antiga superstição popular, né? E é mais uma vez curioso como esses textos antigos eles estão repletos disso. Veja bem, não é isso que desqualifica este texto como sagrado, mas é justamente o fato de, a partir desse conhecimento popular pobre que o autor tem, que ele vai utilizar ali, evidentemente, como um parâmetro de verdade naquele momento, né, para justamente fazer o seu ensinamento moral, né? E é realmente um pouco engraçado quando a gente lê isso hoje, né? Também não comerás a hiena, isso quer dizer, não serás nem adúltero, nem homossexual, e não te assemelharás àqueles que são assim. Por que razão? Porque esse animal muda de sexo todos os anos e torna-se ora macho, ora fêmea. Ele odiou também a doninha. Muito bem, não terás como aqueles que cometem, como se diz, iniquidade com a boca por depravação. Nem te ligarás a esses depravados que cometem iniquidade com sua boca. De fato, esse mal se concebe pela boca, né? Moisés, tendo recebido tríplice ensinamento sobre os alimentos, usou linguagem simbólica. Eles, porém, o entenderam sobre os alimentos materiais, por causa do desejo carnal. Aqui ele está, então, concluindo o texto, e repito o que eu havia dito, né? Demonstrando que essa interpretação que os judeus fazem sobre a restrição alimentícia, na verdade está errada, né? Que você precisa fazer uma interpretação mais profunda daquilo e entender que não é diretamente da matéria que Deus está falando quando passa a Moisés tais informações, né? Que é evidentemente o ponto central aqui de todo o ensinamento que encontramos na carta de Barnabé. Ele vai fazer a mesma coisa, ou seja, esse mesmo tipo de raciocínio, com diversos outros assuntos. Não apresentei todos aqui, evidentemente, porque não quero esgotar o livro e nem tornar o vídeo muito mais chato lendo o livro inteiro, né? Mas eu separei aqui uma outra parte que eu achei interessante também para trazer, e ele vai sempre usar isso, vai usar essas citações bíblicas e coisas da vida cotidiana para apresentar essa sua forma essa sua ideia, né, de que esses textos precisam ser interpretados. Tá? Mais à frente, por exemplo, eu separei uma parte que fala sobre o sábado de Deus. Estou na página 309. Ainda sobre o sábado, está escrito no Decálogo que Deus o entregou pessoalmente a Moisés sobre o monte Sinai. Santificai os sábados do Senhor com mãos puras e coração puro. Em outro lugar, ele diz: se meus filhos guardarem o sábado, então estenderei sobre eles a minha misericórdia. Mas o que eu quero falar está mais na frente. Ele menciona o sábado no princípio da criação. Em 6 dias, Deus fez as obras de suas mãos e as terminou no 7º dia. E nele descansou e o santificou. Prestai atenção, filhos, sobre o que significa terminou no 7º dia. Vejam que interessante. Isso significa que o Senhor consumará o universo em 6.000 anos, pois um dia para ele significa 1.000 anos. Vejam bem. Ele próprio atesta dizendo: eis que um dia do Senhor será como 1.000 anos. Bom, de onde é que ele tirou isso aqui? Tá? E aí eu separei aqui na Bíblia para vocês. Novamente, tá? Eu estou aqui com a minha versão da Ave Maria. E encontro-me na segunda carta de São Pedro, tá bom? Capítulo 3. Vou tentar achar aqui exatamente
Então, o capítulo 13 ele fala justamente da segunda vinda de Jesus. Caríssimos, esta é a segunda carta que vos escrevo. Tanto numa como noutra, apelo às vossas recordações para despertar em vós uma sã compreensão, e para vos lembrar as predições dos santos profetas, bem como o mandamento de nosso Senhor e Salvador, ensinado por vossos apóstolos. Sabeis, antes de tudo, o seguinte: nos últimos tempos virão escarnecedores cheios de zombaria, que viverão segundo as suas próprias concupiscências. Eles dirão: onde está a promessa de sua vinda? Desde que nossos pais morreram, tudo continua como desde o princípio do mundo. E aí eu vou pular aqui um pouquinho. Mas há uma coisa, caríssimos, de que não vos deveis esquecer. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda o cumprimento da sua promessa, como alguns pensam, mas usam da paciência para convosco. Então, claramente, no texto bíblico, ele está usando de uma linguagem poética e que aqui ele fez o contrário, ele interpretou, ele já interpretou ao pé da letra, né? E é justamente ao interpretar aquilo ao pé da letra que ele vem e comete justamente esta falha, né? Bom, acredito que seja falha, apesar de não termos chegado lá aos 6.000 anos, né? Significa que o Senhor consumará o universo em 6.000 anos, pois um dia para ele significa 1000 anos. Ele próprio o atesta dizendo: eis que um dia do Senhor será com 1000 anos. E quem disse foi o Pedro, né? Portanto, filhos, em 6 dias, que são 6.000 anos, o universo será consumado. E ele descansou no 7º dia. Isso quer dizer que seu filho, quando vier para pôr fim ao tempo do iníquo, para julgar os ímpios e mudar o sol, a lua e as estrelas, então ele, de fato, repousará no 7º dia. Tá certo? Bom, é realmente muito curioso. Evidentemente, a igreja hoje ela não aprova esse tipo de tentativa de previsão da segunda vinda de Cristo, mas é claro, estamos falando aqui de um texto muito antigo, né? Mas é realmente uma passagem curiosa, tá? Bom, como disse, essa primeira parte compõe-se de 17 capítulos. O 17º capítulo é uma rápida conclusão. E chegamos então a esta segunda parte, que é realmente um texto muito melhor escrito, é um texto bem mais rico, e que quando formos falar mais na frente, daqui a 2 vídeos, sobre a Didaquê, nós veremos uma semelhança tão profunda que não dá para negar que houve realmente uma cópia de um texto para outro. Não tem realmente como negar isso, né? Então ele vai apresentar aqui nesta parte 2 caminhos, o caminho da luz, né, e o caminho da treva. No caso das trevas, né? Acho que a tradução poderia ter usado das trevas, mas tudo bem. Bom, não, desculpa, o caminho da luz e o caminho da treva, né? Enfim. Então ele vai citar algumas frases curtas, né, como até no próprio Didaquê encontramos isso, que são nada mais do que conhecimentos que lembram um pouco até os mandamentos, e seria quase que como se fosse uma extensão dos mandamentos ou algo do tipo, como por exemplo, ama aquele que te criou, né? E lembra-nos evidentemente amar a Deus sobre todas as coisas, né? Teme aquele que te formou, honrar pai e mãe, né? Glorifica aquele que te resgatou da morte, ser simples de coração e rico de espírito. Não te ligues àqueles que andam no caminho da morte. Odeia tudo o que não é agradável a Deus. Odeia toda hipocrisia. Não abandones os mandamentos do Senhor. Não te engrandeças a ti mesmo, mas se humilde em todas as circunstâncias. Não te arrogues glórias. Então, são realmente frases curtas. Vou tentar mostrar aqui. São frases curtas e que muito provavelmente serviam como
como abertura para o ensinamento, num momento qualquer sendo evidentemente, sendo isto um manual, né? Sendo isto um manual, faria como talvez faria o próprio Aristóteles, anotar um pequeno pedaço e na hora de explicar, tomaria cada um desses aqui como um tema e falaria o ensinamento na forma que achasse necessário, né? E aí ele continua com coisas do tipo, eu não vou ler todas, evidentemente, mas algumas que eu achei curiosas. Não planejes o mal contra o teu próximo, né? Não pratiques a prostituição, nem o adultério, nem a pederastia. Não divulgues a palavra de Deus entre pessoas impuras. É claro que essa passagem aqui, essa parte ela é curiosa, né? Ou seja, não divulgar, não pregar a palavra de Deus para qualquer pessoa soa um pouco estranho, mas não, né? Na própria, volta aqui novamente à Bíblia Sagrada, né? Na própria Bíblia Sagrada encontramos textos que nos fazem lembrar esta mesma ideia, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho, eu não fiz uma boa marcação, mas está aqui, achei. Estou em Mateus, capítulo 7, vou ler aqui do versículo 1 ao 6, tá bom? Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer a teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trava no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. E aí, no versículo 6. Não lanceis aos cães as coisas santas. Não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as calquem com os seus pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Então, essa mesma ideia de não divulgues a palavra de Deus entre pessoas impuras, também a gente pode interpretar daqui, né? Do não lançais, né, pérolas aos porcos. Não faças diferença entre as pessoas ao corrigir alguém por sua falta. Isso lembra muito a própria conduta de Cristo, que por sinal foi até algo que eu vi na missa hoje. E aí lembrei imediatamente desta parte e trouxe para cá. Ser manso, tranquilo, respeitando as palavras que ouvistes. Não sejas vingativo para com teu irmão. Não fiques hesitando sobre o que vai ou não acontecer. Aqui é uma ideia que é muito recorrente na Bíblia, e que a própria doutrina católica considera como um pecado, ou seja, você não deve se preocupar com o futuro pertence a Deus, deve entregar nas mãos de Deus e esquecer toda essa preocupação, né? Que é muito comum, por exemplo, nas pessoas ansiosas, estarem sempre preocupadas ali com o futuro. Então, não fiques hesitando sobre o que vai ou não acontecer. Não tome em vão o nome do Senhor. Lembra aqui novamente os 10 mandamentos, né? Ama o teu próximo mais do que a ti mesmo. Aqui eu achei curioso porque é sempre aquela ideia, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas aqui nós temos mais do que a ti mesmo. Achei muito curioso. Não mates a criança no seio da mãe, nem logo que ela tiver nascido. Não te descuides do teu filho ou da tua filha, pelo contrário, dá-lhes instrução desde a infância no temor do Senhor. Não cobices os bens do teu próximo, não sejas avarento, não te juntes de coração com os grandes, mas conversa com os justos e pobres. E aí ele segue nesse tipo de ensinamento, que são ótimos para lermos de um por um e refletir aos poucos, né? Ou seja, é um texto que você pode ler por vários dias, de pegar uma frase dessa, pensar, refletir, e às vezes até modificar um pouco nossa conduta, né?
Não seja logais, porque a boca é armadilha mortal. O quanto podes ser puro com a tua alma. Achei muito curioso também, né? O quanto podes ser puro com a tua alma. Não sejas como os que estendem a mão na hora de receber e a retiram na hora de dar. Bom, enfim, vai seguir aqui com outros ensinamentos, né? Odeia totalmente o mal, julga de modo justo, não provoques divisão, pelo contrário, reconcilia aqueles que brigam entre si. Confessa os teus pecados. Não te apresentes em má consciência para a oração. E aí encerra essa primeira parte, ele vai falar do caminho das trevas, né? Aquilo que... Veja bem, o caminho da treva é tortuoso e cheio de maldições. De fato, em sua totalidade, ele é o caminho da morte. É o caminho da morte eterna nos tormentos. Nele se encontram as coisas que arruinam a alma dos homens. Idolatria, insolência, altivez do poder, hipocrisia, duplicidade de coração, adultério, homicídio, rapina, orgulho, transgressão, fraude, maldade, arrogância, feitiçaria, magia, avareza e ausência de temor de Deus. E aí ele segue depois com uma lista parecida com aquela lista que eu mostrei agora há pouco. Tá? Podem perceber. Tá? São frases curtas e cada uma delas, evidentemente, trazendo ensinamento. Né? Então, quem são eles? Né? São os que perseguem os bons, são os que odeiam a verdade, são os que amam a mentira, são os que ignoram a recompensa da justiça, são os que não se ligam ao bem, nem ao julgamento do justo, não cuidam da viúva e do órfão, não vigiam para o temor de Deus, mas para o mal. Bom, amam as vaidades, ignoram o seu Criador, matam crianças, corrompem a imagem de Deus, não se compadecem do necessitado, não se importam com os atribulados, defendem os ricos, são juízes injustos com os pobres e, por fim, são pecadores consumados. O livro, então, vem com uma breve conclusão que nos dá ainda alguns conselhos, né? A vós que sois superiores, peço que aceitem o conselho da minha benevolência. Tendes no meio de vós pessoas para com as quais praticar o bem. Não deixem de o fazer. Está próximo o dia no qual todas as coisas perecerão com o maligno. Está próximo o Senhor, justo com a sua retribuição. E continua. Terminando o capítulo com uma saudação, já que é evidentemente esse estilo de carta. É um livro, no geral, de uma escrita pobre, há de se confessar isso. A parte realmente mais rica é esta segunda parte, cujos alguns trechos eu citei para vocês, mas é uma segunda parte tão pequena que praticamente eu citei a parte inteira aqui enquanto lia. Tá? Realmente essa segunda parte é bem pequenininha. E essa primeira parte é tão cheia dessas ideias errôneas, como eu tentei mostrar aqui durante a leitura, né, em que ele faz uso muito mais de suas crenças próprias, de suas crenças cheias de superstição do período. A gente já tinha apresentado aqui numa outra obra algo semelhante. Então, evidentemente, nós estamos falando aqui de um período muito cheio de superstições, né? Que não há uma separação muito clara disso. Né? Eu creio que ainda veremos coisas do tipo em outros textos, mas à medida que vai se avançando nessas obras, a tendência é que isso vá desaparecer, creio eu, né? Não vamos encontrar coisas como essa da lebre, né? Ou unicórnios, ou coisas do tipo, creio eu, né? Mas enfim, estou aqui estudando com vocês. Como eu disse, eu concluí apenas o volume 1 e metade do volume 2, e ainda segue toda aquela sequência de livros que apresentei para vocês. A partir do volume 2 já estaremos fazendo o estudo juntos, porque eu não
Só li realmente a metade do livro. Mas eu confesso que é incômodo, né? São textos incômodos. Quando você tem um autor buscando te passar um ensinamento e utilizando estes trechos que claramente não fazem o menor sentido e que ele poderia ter constatado até através de uma investigação bem simples, né? Não sei se ele tinha acesso a uma lebre ou algo do tipo. Mas que, enfim, não era o foco dele. Você percebe, claramente no texto que você percebe no texto que o que ele queria era passar um ensinamento. E essa ideia, é claro, repito aqui, tá? É interessante ressaltar essa ideia de que o texto ele não deve ser lido na sua forma nua e crua. Hoje nós sabemos muito bem que vale não só para o Velho Testamento, como ele aqui apresenta, como para o Novo Testamento. Né? Na verdade, toda a Bíblia ela possui essa, digamos assim, essa segunda interpretação, que ela é muito mais rica, ela é muito mais interessante, e que até ela chega a ser a costura da Bíblia, né? Ao ler a Bíblia desta forma, você consegue conectar desde o Gênesis até o Apocalipse, desculpa, e ter aí uma obra concisa, que é uma interpretação muito mais rica do que essa leitura nessa primeira camada que a Bíblia nos oferece, né? Um exemplo claro disso você pode encontrar na leitura naquela parte da Bíblia em que Jesus encontra no caminho de Emaús, pronto, é justamente esse o título, no caminho de Emaús, em que ali nós temos justamente a missa, né? A missa acontecendo ali naquele trecho e que, no entanto, numa primeira leitura nós não percebemos isso. A gente precisa fazer uma leitura mais cuidadosa, observando o que está se passando por trás daquele texto que nos é apresentado, e é aí que se abre o véu da leitura da Bíblia e que realmente começamos a entender do que estamos tratando, com o que estamos lidando. A partir dessa leitura, digamos assim, mais aprofundada, né? nem sei se essa seria a expressão correta, mas dessa leitura da segunda camada, vamos dizer assim, é justamente a partir dessa leitura da segunda camada que a Bíblia começa realmente a ser compreendida, que o texto sagrado começa a ser compreendido. Então, esta ideia aqui, trazida na carta de Barnabé, apesar da forma como ele utilizou, né, apesar de utilizar de superstição e esse tipo de ideia, ainda está correta, né? É isso que eu quero dizer. Está correta no sentido de que nós temos que ler, sim, a Bíblia nesta segunda camada. Né? É justamente aí, nessa segunda camada, que vai estar aquilo que há de talvez mais rico dentro da Bíblia. Claro que a primeira camada também não deve ser rejeitada, pelo contrário, quando nós encontramos aí o próprio, como hoje, na Sexta-feira Santa, quando encontramos na Bíblia o próprio sacrifício de Cristo, quando encontramos a crucificação, é claro que há ali, evidentemente, um relato histórico. Mas, além disso, além dessa primeira camada, há ainda essa segunda leitura que, enfim, como eu disse, liga o livro inteiro do começo ao fim e nos dá uma riqueza que vai além, né, dessa primeira leitura, dessa leitura superficial, tá bom? Bom, não sei se expliquei muito bem, estou um pouco cansado, está um pouco tarde. Gostaria de desejar aqui para todos aí uma ótima Páscoa, né? Estamos chegando aí no domingo de Páscoa, hoje sexta-feira santa, uma Páscoa abençoada para todos, tá bom? Que possam aproveitar com a família, tá? Com os entes queridos. Enfim, sem esquecer, evidentemente, que o símbolo principal da Páscoa é o renascimento, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Um abraço para todos, tudo de bom
e até sexta-feira que vem, sem falta.